Amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Amém, irmãos. Eu vou compartilhar com os irmãos hoje a palavra em Gênesis. Vamos falar um pouquinho sobre Abraão. Amém? Podem abrir comigo em Gênesis 12. Amém? Nós vamos começar a partir do 1. Diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam nessa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: A sua descendência darei essa terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Amém? Me perdoem se eu ler Abraão, né? Porque depois o Senhor muda o nome dele para Abraão. Então, às vezes, na hora de ler, a gente acaba falando Abraão, né? Mas nesse momento, ele ainda se chamava Abrão. Amém? Então, nós vemos aqui neste texto que Abraão recebe uma grande promessa do Senhor, que dele seria feito uma grande nação. A partir dele, Deus faria muitos descendentes e o abençoaria. Né? Ele tinha 75 anos quando recebeu essa promessa, e nós vemos que ele obedeceu de prontidão. Né? Nós vemos no versículo 4 que diz: Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. E Abraão creu na promessa do Senhor. Amém? E ele continuou seguindo, né? Então, apesar de ser uma promessa grandiosa, né? Você saber que a partir de você seriam formadas várias gerações, né? Obrigada. Descendências, né? Que o Senhor iria abençoar. E ele creu, né? Naquela promessa do Senhor. E ele continuou a sua caminhada. Amém? Ele não só creu, mas ele também seguiu. E muitas vezes nós recebemos também promessas grandiosas do Senhor. Mas nós sabemos que a espera, às vezes, é longa. Né? Mas esperar em Deus é continuar crendo que Ele vai fazer. Amém? E é continuar a nossa caminhada, é não parar. Né? É continuar firme no Senhor, é continuar obedecendo a sua palavra e não desistir, né? Mesmo em meio às lutas, em meio às aflições, em meio aos problemas que vão acontecer, mas nós continuarmos esperando nele. Amém? Então, a esperança do cristão é muito além de um otimismo ou de um positivismo, de vai dar tudo certo, né? Vai acontecer, né? Aquela coisa da boca para fora. Não, porque nós cremos em um Deus que é o Deus do impossível e que faz muitas coisas por nós. Amém? Então, a nossa esperança tem que ser muito além de só um otimismo. Tem que ser uma confiança, uma fé naquele que pode fazer todas as coisas. Amém? E aí nós vemos na continuação de Gênesis 12, eu não vou ler tudo para não prolongar, porque a gente vai ler mais alguns textos, mas nós vemos que Abraão ele foi para essa terra, e aí ele encontrou uma terra que estava passando por fome, né, um tempo de dificuldade. Então, ele foi para o Egito. Né? Lá no Egito, ele acabou conquistando algumas coisas, né, de animais, bens, riquezas, e aí ele volta para aquela terra depois. E aí, lá em Gênesis 13, 2, diz assim: diz que Abrão era um homem rico em gado, prata e ouro. Né? Então, nós vemos que algumas coisas aconteceram depois que ele já recebeu essa promessa, né?
passou ali por um período de dificuldade, foi para o Egito, voltou. Ele voltou como um homem rico, porém, sem aquela promessa ainda ter se cumprido, sem o filho. E aí, Deus, lá em Gênesis 13:16, ele reafirma a promessa a Abraão, né, de que ele seria pai de nações, né, que ele seria, a partir dele haveria uma descendência, a partir dele muitos seriam abençoados. Então, o Senhor confirma novamente aquilo que ele já havia falado, né? Então, nós já vimos que Deus prometeu e Deus já reafirmou mais uma vez. Mesmo depois de dificuldades, lutas, ele tinha muitas coisas, mas ele ainda não tinha a promessa do filho, certo? Continuando lá no Gênesis 15, esse eu quero que vocês abram comigo, que a gente vai ler. Aí diz assim: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então, nós vemos aqui Abrão abrindo o coração ao Senhor, né? Então, a gente percebe que, apesar dele ser rico, né, dele ter lá suas riquezas, seus bens, servos, ele ainda sentia falta do filho, né? Aquilo ainda afligia o coração dele. E Abrão abriu o coração para o Senhor, né, dizendo: olha, quem que vai ser meu herdeiro? Meu servo, que está andando comigo? Porque filho, até agora, né? E eu imagino que a idade vai passando, né? E aquilo ia afligindo ainda mais o coração dele. Mas o que a gente aprende é que nosso coração aflito, nós precisamos abrir o nosso coração para o Senhor. Em momentos de dificuldade, em momentos que a gente vê que talvez a promessa não chega, né? Seja uma cura, seja uma bênção financeira, seja um novo emprego, seja um filho, seja o que for, né? Seja a salvação de alguém da nossa família que a gente quer muito. Nós precisamos abrir o nosso coração ao Senhor quando isso nos aflige, né? E dizer para Ele mesmo todas as nossas angústias, para que Ele traga o consolo aos nossos corações. Amém? Então, nós vemos que o Senhor fala para ele a partir do 4. Então, o Senhor lhe deu a seguinte resposta: seu herdeiro não será este. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Então, Deus confirmou para ele: olha, não vai ser, o seu herdeiro não vai ser o seu servo, vai ser um filho, né? Vai ser o seu filho. E não só isso, como Deus manda ele sair da tenda e olhar para o céu e contar, né? Ele fala: se você pode contar as estrelas, essa será a sua descendência. Porque a promessa do Senhor é muito além do que a gente consegue ver. Amém? A nossa visão é muito limitada. Abraão estava ali pensando: quem que vai herdar meus bens? Né? Quem que vai ser meu herdeiro? E Deus estava falando: é a sua descendência, né? Eu vou te dar um filho e vai ser a sua descendência. Essas estrelas que você não pode contar. Então, o que Deus tem para nós é muito além daquilo que nós podemos imaginar, né? Às vezes a gente está tão limitado dentro das nossas questões, dos nossos problemas, e a gente não sabe o quanto Deus está trabalhando para que grandes coisas aconteçam na nossa vida. Amém? Você crê que grandes coisas podem acontecer na sua vida? Que vão acontecer na sua vida? Amém? Então, o Senhor tem planos muito maiores do que a gente pode imaginar. Amém? Aí continua no 6. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe a terra como herança. Perguntou-lhe Abrão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? E respondeu o Senhor:
Traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos os três com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos os animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra, e as aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado por um sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhe pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, como uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. E naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: os seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadimoneus, dos hititas, dos fariseus e dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgaceus e dos jebuseus. Então, nós vemos aqui que o Senhor deu uma grande visão, né, para Abrão, e ele mostrou tudo o que ele faria nas próximas gerações. Então, ele falou: seu povo vai ser escravizado, mas depois eu vou libertar, eu vou castigar quem escravizou. E nós vemos que tudo isso se cumpriu na palavra do Senhor, né? De fato, o povo, né, os descendentes lá de Abraão foram escravos no Egito, e depois Deus os libertou, né, e os direcionou lá para a terra prometida. Então, e só que ele falou: mas você irá em paz, será sepultado em boa velhice. Então, Deus falou: você vai em paz, mas a promessa que eu estou fazendo para você vai muito além de você, né? Vai para todos os seus descendentes. Eu ainda vou fazer muitas coisas. E Deus ali revelou para ele o que faria até a 4ª geração dele, né? Então, a gente vê que, de fato, o Senhor tem muitas coisas, né? Às vezes, nós nos limitamos em achar que, mas eu estou orando pela salvação de uma pessoa, e a gente mal imagina que o Senhor já fez planos para aquela pessoa, que aquela pessoa também vai levar salvação a muitas pessoas. Então, a gente não tem noção, né, da grandeza do Senhor. E, muitas vezes, a gente fica limitado à nossa própria visão. Mas o que o Senhor quer que nós saibamos é que Ele está cuidando de todas as coisas. Amém? E que o que Ele tem para nós é muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Eu quero dar um testemunho, talvez eu já tenha falado isso alguma vez, mas eu lembro que quando eu estava grávida da Vitória, eu estava de repouso, e eu tinha muito medo, né, de perder, né, de novo outro neném. E aquilo era uma coisa que afligia muito o meu coração, uma angústia. E a cada dia que passava era, né, uma vitória. E eu lembro que uma vez eu sonhei que a gente estava fazendo uma renovação de votos, né, na igreja, e eu via ela entrando, né, ela entrando para trazer as alianças, né? E aí ela começava a entrar, e aí no meio do corredor assim ela corria até a gente. E a gente falava: calma, não precisa correr, né? E aí naquele dia me deu uma paz, né, que eu falei: graças a Deus, né, que ela vai acontecer, que o Senhor vai me dar essa vitória. E mal sabia, irmãos, que mais para frente a gente ia saber, né, da situação, né, da condição dela. Quando a gente descobriu sobre a paralisia cerebral, a gente não sabia se ela ia andar, né, os médicos não conseguiam dar certeza. E aí o Senhor me trouxe novamente essa visão, né, e me mostrou: olha, lembra de quando você estava grávida, que você viu a sua filha entrando para trazer as alianças? Então, como que ela entrou? Andando. E depois, o que ela fez? Ela correu, né? E aquilo o Senhor confirmou no meu coração: descansa, porque eu estou cuidando de todas as coisas. Então, às vezes, a gente não tem dimensão
das coisas que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas, né? Às vezes o Senhor pode trazer uma revelação, mostrar, mas às vezes Ele não vai mostrar. Às vezes a gente vai precisar só simplesmente confiar, porque Ele pode todas as coisas, e nós vamos crer até o fim. Amém? Então, nós vemos que o Senhor cuida de nós, né, nos mínimos detalhes. E eu sei que o Senhor cuida de cada um de vocês, né? Eu sei que todas as promessas que Ele fez, Ele vai cumprir. Amém? Você crê? Amém. Aí eu vou continuar com os irmãos em Gênesis 18. Diz assim: o Senhor apareceu a Abrão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão, aquele já era Abraão, depois a gente vai ler essa parte que mudou o nome. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se ao chão. E disse ele: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recobrem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até o seu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue as 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho, escolheu o melhor novilho e deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Então, nós vemos que Deus enviou anjos, né, para falar com Abraão. E como ele percebeu, né, que no primeiro ele diz: o Senhor apareceu a Abraão. E a gente via que Abraão tinha uma intimidade com Deus, né? Ele sabia quando era a presença do Senhor. E Abraão correu para receber eles da melhor maneira, né? Para que eles tivessem ali um momento de comunhão. Porque nosso Deus é um Deus que se relaciona conosco. Amém? Ele não é um Deus que ele está lá e a gente aqui. Não. Ele é um Deus que ele quer se relacionar com a gente. Ele quer ter comunhão com a gente. Né? Então, isso representa, né, não só o Senhor querer falar com ele, mas estar em comunhão. Né? Nós vemos que Jesus tinha comunhão. Né? Ele sentava à mesa, né, com os seus discípulos para comer e para ter este momento de comunhão. Por quê? Porque isso é intimidade, é relacionamento com o Senhor. Então, o Senhor ele quer ter esse relacionamento íntimo conosco. Amém? E aí nós vemos que Abraão correu para oferecer o seu melhor, né, o melhor que ele podia. Ele pediu para pegar a melhor farinha, né, preparar o melhor novilho, fazer tudo do melhor para ele receber aqueles homens. E nós temos isso como exemplo, porque nós também precisamos dar o nosso melhor ao Senhor, né? Tudo que nós fazemos para o Senhor não pode ser feito por fazer. Né? Nós não podemos estar aqui de domingo porque domingo eu tenho que ir para a igreja. Não, nós não podemos dar uma oferta porque eu tenho que dar oferta, porque senão a igreja não vai pagar as contas dela. Não, né? Nós não vamos estar aqui louvando porque está todo mundo cantando, então eu preciso cantar também. Né? Não, irmãos, o Senhor conhece o nosso coração. Amém? A gente pode enganar os homens, né? Mas o Senhor nós não vamos enganar. Então, nós temos que estar aqui de todo o nosso coração. Nós temos que estar aqui para adorar ao Senhor com aquilo que nós temos. Né? Às vezes, nós não temos nem saúde para sair de casa. Né? Estamos com dor no corpo, estamos quebrados, mas o Senhor conhece o nosso coração. Sabe o esforço que a gente fez para chegar até aqui. Né? Então, nós não fazemos nada para nós mesmos. Né? Até em relação a ofertas, a gente fala, eu vou tirar um pouco do que eu ganhei e vou dar para o Senhor, mas não, tudo é dele. O que você não deu também é dele. Né? Mas o que você faz por ele é a forma que você se relaciona com ele, é a forma que o Senhor vai olhar o seu coração e falar, esse está me servindo, está me adorando, não é a quantidade do valor, não é
é o nosso coração, né? Não é se você canta bem, se você é super afinado, se você dança bem, é o que você entrega para o Senhor, né? O que nós temos entregado para o Senhor? Nós temos entregado o nosso melhor ou nós temos feito só para cumprir uma tabela, né? Para falar, não, ó, hoje eu vim para a igreja, hoje missão cumprida, né? Acordei cedo, fui para a igreja, agora eu já estou livre, né? Qual tem sido a intenção do seu coração, do nosso coração, né? Muitas vezes nós fazemos por fazer, fazemos porque sabemos que precisamos, às vezes é só a gente vai na razão, mas o Senhor conhece o nosso coração, né? E tudo que nós fazemos tem que ser com adoração a Ele, sabendo que Ele é o nosso Deus. Tudo que nós fazemos dar o nosso melhor para Ele, Ele vai saber que é o nosso melhor, porque Ele nos conhece. Amém? Então, dê o seu melhor, né? Às vezes a gente está cansado mesmo, ou até em relação ao que a gente está falando aqui sobre as promessas, às vezes Deus dá alguma promessa para nós e nós estamos aguardando, esperando, e às vezes aquilo não acontece, não se cumpre, demora, e a gente vai cansando, vai esmurecendo, vai ficando fraco, né? E aí, às vezes, a gente já está aqui só, eu tenho que ir, né? Senão a pastora vai pegar no meu pé. Então, nós precisamos saber que o Senhor conhece o nosso coração, né? Se às vezes a gente tem vindo assim para a igreja, ou a gente tem entregado as coisas por fazer, o Senhor é misericordioso para nos perdoar, né? Desde que nós coloquemos isso aos pés do Senhor e falamos, Senhor, me perdoa, né? Eu poderia dar o meu melhor nisso, eu poderia ter feito o melhor aquele dia, eu poderia estar mais em comunhão contigo, né? O Senhor, Ele é misericordioso para nos perdoar. Amém? Então, sempre lembre que nós precisamos oferecer o nosso melhor, né? Assim como Abraão saiu correndo lá para fazer tudo do melhor para entregar, naquele momento, nós precisamos também entregar o melhor ao nosso Deus. Continuando lá em Gênesis 18 ainda, ele diz assim, no 9, onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então, eu vou dar um contexto aqui rapidinho sobre Sara, agora nessa parte. Nós vemos na história que Deus deu a promessa, os anos foram passando, e tanto Sara quanto Abraão foram ficando velhos, né? Porém, como eu disse, Deus foi sempre confirmando essa promessa para eles, de que ele faria, de que eles teriam um filho, que seria uma grande nação. E aí Sara, por sua vez, quis dar um jeitinho. Falou, bom, eu estou velha, mas eu tenho uma serva, né, que era Agar. De repente, né, vamos lá resolver esse problema, já que está demorando, eu já estou ficando velha, meu corpo talvez não vai mais suportar uma gravidez. Então, que tal você ter filho com Agar, minha serva? A gente já resolve o problema e fica tudo certo. E Abraão viu essa brilhante ideia e aceitou, né? E teve o filho com Agar, que se chamava Ismael. Certo? Para quem não conhecia, é só um contexto, mas está lá em Gênesis para quem quiser ver a história completa. E aí, Sara, quando fez isso, ela desiste da promessa. Porque o filho da promessa era de Sara e Abraão. Certo? Mas Sara decide sair. Fala, não, já que é um filho, né? Você é o homem, então vai ser da sua descendência, então a gente dá um jeitinho, vai continuar sendo da sua descendência, e Sara desiste naquele momento. Ela sai, né? Ela quer sair da história, né? Porque não vai ser descendência dela. E quando a gente vê que ele pergunta, onde está Sara, sua mulher? Nós vemos que Deus estava falando, não, a Sara faz parte da promessa, né? A Sara faz parte, né? Vocês tentaram dar um jeito aí, tiveram um filho lá com a serva, mas a Sara faz parte da promessa, né? A promessa não é só para o Abraão, a promessa também é para Sara. E aí agora eu vou ler com os irmãos lá em Gênesis 17. E aí nós vamos ver que Deus, ele reforçou essa promessa, mesmo depois
de Abraão ter tido filho com Agar, né, ter tido Ismael, Deus reforça a promessa dizendo que a promessa incluía Sara. Né? Vamos ler lá no 17. Vou ler o 5, depois a partir do 15. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. E aí no 15, disse também Deus a Abraão, de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostrou-se o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo, poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus, permite que Ismael seja meu herdeiro. Então Deus respondeu, na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei e o farei prolífero, e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, filho de Sara, que Sara dará no ano que vem, por esta época. Né? Então, nós vemos aqui que Deus reforçou que a descendência seria através de Sara. Então, Deus afirma que Sara também é participante da promessa. E nós vemos que Abraão tenta ainda negociar com Deus. Fala, então, Deus, mas eu já tenho um filho, né? Eu tenho Ismael, né? O que você acha de ser Ismael? Né? A minha descendência vir de Ismael. O problema já estava aqui resolvido, né? Vamos, né, facilitar? E aí Deus reafirma, olha, eu vou abençoar Ismael, mas a minha aliança é através de Isaque, que vai ser gerado por Sara. Amém? Então, irmãos, nós vemos que Deus não muda. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Né? Ainda que nós possamos querer dar um jeitinho, mostrar um caminho para Deus, né? De repente, vou mostrar um caminho aqui, vai que cola. Né? Não, Deus tem o caminho que Ele determinou. Amém? E Ele cumpre a promessa que Ele faz. Mesmo Abraão tendo filho com Agar, e aí tentando ali negociar, Deus falou, não, a minha aliança é com Sara, que vai gerar o Isaque, e é dessa descendência que é a minha aliança. Amém? Então, nós vemos que Deus não se esqueceu de Sara, né? Tanto que a primeira pergunta lá, quando eles veem Abraão lá na tenda, eles falam, onde está Sara? Né? Porque eles queriam deixar bem claro que Sara ainda era participante da promessa. E aí, voltamos lá no 18, a partir do 9, aí ele fala, né, onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda através dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo mesma, quando pensou, depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Então, nós vemos que Sara fez o quê? Quando o Senhor confirmou novamente aquela promessa, ela riu, né? Ela riu, porque ela já imaginou. Bom, eu achei que esse problema já estava resolvido, né? Ele já estava com filho, eu já estou velha, isso já nem passava mais na minha cabeça. Então, ela riu, né? E o Senhor responde como? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Né? E muitas vezes, irmãos, na nossa vida, aguardar uma promessa, aguardar algo, às vezes se torna tão longo e cansativo que a gente já não acredita mais. Né? Talvez isso não vai mais acontecer. Né?
Talvez, acho que era só um pensamento meu mesmo, era coisa minha, e isso não vai acontecer. E aí Deus mostra para Sara que ela estava muito firmada às limitações dela. Então, o que ela pensou? Já estou velha, né? Meu corpo já não vai suportar. Ela estava olhando para as próprias limitações. E a gente, muitas vezes, olha as nossas próprias limitações e acha que nosso Deus também é limitado como as nossas limitações. Mas o Senhor é um Deus do impossível. Amém? Ele não se limita, né, da forma que a gente vê, que nós vemos as nossas próprias limitações. O Senhor vê muito além. E o que o Senhor estava mostrando para Sara é: não se limite, né? Olha como está a sua fé. Você está pensando só no que você vê, mas o Senhor faz muito além do que você vê. O Senhor vai muito além do que a gente possa pensar e imaginar. E isso torna a nossa fé, quando a gente crê que o Deus, nosso Deus, é um Deus do impossível, torna a nossa fé mais forte e mais concreta. Amém? Como nós vamos tornar isso? Conhecendo ao Senhor, vendo o quanto o Senhor é bondoso, o quanto o Senhor é fiel a cada promessa que Ele fez, né? Em toda a história da Bíblia, nós vemos todas as promessas do Senhor se cumprindo. Mas também nas nossas vidas, né? Quantas vezes o Senhor já prometeu algo para nós e cumpriu, né? E às vezes a gente esquece, né? Mas o Senhor traz isso sempre à nossa memória, para que a gente possa continuar crendo, né? E continuar testemunhando do amor, da fidelidade, da bondade, da graça do Senhor. Porque é através do nosso testemunho que também nós vamos mostrar quem Ele é, né? Mostrar o quanto Ele é fiel, o quanto Ele pode fazer todas as coisas. E também saber que Deus não se esquece de nós. Porque mesmo quando a gente acha que as coisas demoram para acontecer, né? Estou orando por tal situação, ou por uma cura, enfim, por N problemas que a gente pode ter. E, mas está demorando para acontecer. Muitas vezes, nós não entendemos todo o contexto em que nós estamos vivendo. O Senhor, Ele cruza histórias, né? Ele faz a gente passar por processos que muitas vezes a gente vai trombar, né? Com a vida de alguém, com alguém que pode ser abençoado através da nossa vida, que pode conhecer a Deus através da nossa vida. Uma vez, eu não sei, acho que foi num curso que a gente teve na igreja sobre cura, que eu também ministrei, e aí depois a Cláudia veio falar comigo. E eu nem tinha pensado, né? No curso a gente estava falando sobre cura, e eu estava contando toda a história, né? Minha história, a história da Vitória e tudo. E aí a Cláudia falou: se a Vitória não tivesse, né, fazendo terapia, conhecido a minha irmã, hoje eu não estaria aqui, né? Então, assim, o Senhor, ele cruza as histórias, né? Às vezes a gente não sabe o porquê a gente está passando por tais situações, ou porquê está demorando para chegar tal promessa, mas o Senhor está trabalhando em cada processo da nossa vida, né? Então, eu sou muito grata pela vida da Cláudia, pela vida do Danilo, por eles estarem aqui, pela vida da Ana, que também faz parte da nossa vida, da nossa família. O Senhor é quem sabe de todas as coisas, né? E a gente tem passado por processos difíceis, né? Em relação a ela, a gente tem uma preocupação, a gente fica ansioso, fica aflito, cada hora é uma coisa, é uma angústia, mas o Senhor tem cuidado de todas as coisas. Então, às vezes, a gente tem que parar e respirar, né? E falar: Senhor, está nas tuas mãos, né? Hoje essa é a minha angústia, esse é a minha dificuldade, está difícil para mim. Mas o Senhor nos traz consolo enquanto a gente espera. Ele nos traz paz enquanto a gente espera. E Ele faz novas histórias também nesse processo, né? Amém? E eu lembro que quando a Cláudia falou isso, aí eu fiquei pensando, falei, nem tinha pensado também nesse ponto. E como é lindo as coisas que o Senhor faz, né? Mesmo em meio às nossas lutas, os nossos problemas, o Senhor está trabalhando, né? Ele está usando as nossas vidas, Ele está consolando outra pessoa, Ele está vendo em nós um testemunho, muitas vezes, né? E as pessoas vendo também em nós, e a gente nem imagina o quanto Deus está trabalhando. A gente fala assim: Senhor, acho que o Senhor esqueceu de mim, né?
Estou vendo todo mundo ali sendo abençoado, né? Mas acho que a minha vez está difícil, né? Será que o Senhor esqueceu de mim? Mas o que o Senhor está fazendo nesse tempo? Nós muitas vezes não sabemos, mas Ele está trabalhando, o Senhor continua trabalhando em todas as coisas. Ele continua fazendo enquanto a gente espera. Amém? O Senhor não para. Ele é um Deus que nos abençoa, Ele nos usa, né? Ele usa nossas vidas muitas vezes para abençoar um outro. Ele usa muitas vezes os nossos problemas, aquilo que nós estamos passando, para outra pessoa que também está passando por esse problema e aí vê, né, Deus restaurando a sua vida, Deus trazendo cura, Deus trazendo alegria, né, numa situação difícil que você está vivendo. E aí outras pessoas se achegam também ao Senhor através de nós, através das nossas lutas, muitas vezes, né? Às vezes não é nem através da nossa alegria, mas através das nossas lutas que o Senhor fala, que a pessoa olha e fala: poxa, mas a pessoa está passando por essa situação e ela tá bem, né? Não está chorando o tempo inteiro, não está em depressão. O Senhor cuida de nós. Amém? O Senhor continua fazendo, Ele continua trabalhando. Amém? E nós vemos aqui que Deus, Ele reafirmou essa promessa com Abraão várias vezes. Por quê? Porque nós somos falhos, nós somos inconstantes, nós muitas vezes esquecemos, né, das promessas, esquecemos de quem Deus é, muitas vezes, e aí Deus vem reafirmando: ó, eu sou Deus do impossível, eu vou fazer, a minha promessa é essa, a minha promessa vai se cumprir, isso que você está orando, eu vou te atender, não desista, né? Assim como Deus falou com Sara. Ó, não desiste. Eu sou o Deus do impossível, crê neste Deus do impossível. Então, irmãos, a palavra que eu quero deixar hoje com os irmãos é que o Senhor quer trazer nova esperança aos nossos corações. Amém? O Senhor quer que você renove a sua esperança. Aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem orado, que você tem buscado, o Senhor está dizendo: ó, eu vou fazer, né? Enquanto a gente espera, o Senhor continua trabalhando, mas eu vou fazer. Tenha fé, continue firme, continue adorando, continue dando o seu melhor para o Senhor. Amém? Lá em Mateus 6,6, diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então, o seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Amém? Então, nós temos hoje acesso direto ao Senhor. Através de quem? De quem, irmãos? De Jesus. Através do sacrifício de Jesus, né, que nos amou, que morreu por nós na cruz. Ele nos deu acesso ao Pai. E nós temos hoje o Espírito Santo da promessa que fala aos nossos corações, que fala aos nossos ouvidos, que nos consola, né? Por isso que Deus fala, ó, Jesus fala aqui: entre no seu quarto, feche a porta e ore ao Senhor, porque Ele te recompensará, né? Aquele momento que você tem de intimidade, de oração, né? Nós precisamos ter uma vida de oração, nós precisamos ter uma vida de buscar ao Senhor, né? De ter ali e falar ao Senhor: a minha situação é essa, eu estou vivendo. Bom, aí. Então, nós precisamos muitas vezes fazer isso. Entrar no nosso quarto e falar: Senhor, a minha situação é essa, a minha dificuldade é essa, eu quero uma resposta, me ajuda, né? E o Senhor, às vezes, pode não responder, às vezes pode não nos responder, mas Ele vai nos dar paz, Ele nos dá consolo. Amém? Por isso que nós precisamos continuar crendo, nós precisamos continuar adorando, continuar dando o nosso melhor ao Senhor, né? Crendo que Ele é o único que pode nos salvar, o único que pode nos livrar, que pode nos consolar. E Ele é que traz essa paz, porque o mundo não pode dar essa paz, mas o Senhor pode, né? E por isso muitas vezes o mundo não entende em ver muitas vezes a gente alegre num momento difícil ou tranquilos em um momento difícil, porque só o Senhor é que nos dá paz em momentos de dificuldade. Amém? Eu vou chamar o grupo do louvor para ir se preparando.
Mas aí depois, em Gênesis 21:1, diz assim: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Amém? Então, nós vemos que Deus cumpre aquilo que Ele promete. Amém? Ele deu um filho para Sara, mesmo com todas as circunstâncias dizendo que aquilo não era possível, mas, como Ele mesmo disse, Ele é o Deus do impossível. E Ele cumpriu aquilo que Ele prometeu. Amém? E muitas vezes, irmãos, a nossa Eita! Falhou agora. Voltou. Voltou? Muitas vezes a nossa inconstância nos leva à incredulidade, né? A gente para de crer, né? E como a gente muda mesmo com alguma palavra que alguém fala ou uma situação que acontece, né? A gente estava nessa semana minha passarinha ficou doente. Ela é bem pitiquinha assim. Ela chama Tica, inclusive. Ela é bem tiquinha. E aí a gente viu ela bem amoadinha, tal. Aí levamos no médico. Aí ele falou: olha, ela está bem ruim, a gente vai dar medicação, tal, para vocês darem em casa. Não. Aí até aí, beleza. Aí ele virou e falou assim: ó, se você me perguntar, eu não dou até domingo para ela. Aí mas eu não te perguntei, né? Mas tudo bem. Mas aí eu já fiquei, irmãos, com o coração aflito, porque a gente tem ela e mais um, e o outro é apaixonado nela. Então, quando a gente tira ela de perto, ele já fica gritando desesperado. Eu falei: meu Deus do céu, o que vai ser do outro bichinho? Vai ficar gritando, já começa a fazer planos, né? Tipo, ela nem morreu, mas eu já estava pensando: será que a gente vai ter que pegar outro? Será que vai... E aí já fiquei com o coração angustiado, aí chorei. E aí fiquei aquela angústia. Aí a Vitória chegou na escola, eu falei: ó, filha, a Tica está doente e tal. Aí ela: não, mãe, mas ela vai ficar bem, a gente vai orar, ela vai ficar bem, você vai ver. Eu falei: amém, filha, que eu já estava tão triste. E ela me dando uma palavra ali de esperança, né? Aí, no dia seguinte, a gente acordou, a gente foi olhar ela, a gente foi para terapia. A gente voltou, aí foi olhar, ela estava assim, jogada na gaiola, com as asinhas assim, meio abertas. E a Vitória foi ver primeiro. Daí a Vitória foi lá e voltou gritando, chorando. Aí eu falei: meu Deus, morreu. Aí fui lá, olhei, ela estava bem ruimzinha, mas estava respirando. Não, filha, ela está respirando, né? Tá tudo bem. E aí eu fiquei pensando, né? Como a gente fica, né? Às vezes falar: não, vamos continuar crendo que ela vai sobreviver, né? A gente vai ficar todo triste. Aí foi minha vez. Falei: não, filha, ela está viva, ela vai continuar. Vamos continuar orando que ela vai ficar bem. Irmãos, hoje ela está bem, né? Eu creio que ela vai passar dessa, né? Ela vai ficar bem. A gente está dando a medicação. A bichinha já está espertinha, já saiu voando, né? E isso eu fiquei pensando, né? Como a gente tem essa inconstância, né, na nossa vida, né? Alguém fala uma palavra, aí você fala: poxa, é mesmo, né? Isso não vai dar certo. Isso aí realmente não vai acontecer, né? Só que ao mesmo tempo nós temos um Deus que pode todas as coisas e que nós precisamos crer até o fim, né? Ainda que Deus a levasse, nós precisávamos crer na cura até o final, né? E se Deus levar, falou: amém, Senhor, se essa foi a sua vontade. Mas às vezes a gente já faz planos com um negócio que nem aconteceu, né? Porque falta a gente ter a confiança, né? Falta a gente muitas vezes crer naquilo que o Senhor fala, que Ele é o Deus do impossível. Amém? Então nós precisamos crer até o final. Amém? Salmo 33, eu vou ler já para a gente encerrar. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpas, ofereçam-lhe músicas com lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao clamá-lo, pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios.
Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que lhe escolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem e os que firmam a esperança no seu amor, para livrá-lo da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Amém? Glória a Deus.